Paz do Senhor, meus irmãos. Pode sentar, por favor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe os seus sonhos. Os irmãos que estão nos assistindo também pelo nosso canal. Da mesma forma, Deus abençoe a sua casa e a sua família. A minha gratidão por estarmos juntos, unidos em um só propósito, adorar e bendizer o nome do Senhor e aprender um pouco mais da Tua Palavra. Amém? Eu gostaria de cumprimentar o pastor presidente, o pastor Dernival, assim como a sua diretoria, o pastor Samuel, o pastor Josnean, o pastor Misael, comentarista desta lição do 4º trimestre, o pastor Santana. Deus abençoe estes homens de Deus que têm ombreado para o bom andamento do campo do Guará 2. Deus abençoe. Vamos estudar hoje acerca do pecado, a 5ª lição, acerca do pecado, pecados provenientes dos desejos e dos prazeres. Amém? Lição 5. Ali tem uma figura de uma ferramenta sul-americana, um chamado arataca, para outros entendem também como armadilha, e foi uma figura bem sugestiva aí para falar acerca de desejos e prazeres, que somos pegos, precisamos vigiar, mas se não vigiarmos, poderemos ser pegos por essa armadilha que simboliza o pecado dos desejos e dos prazeres. E um assunto um pouco complexo de falar, porque existem muitas pessoas que dão alusão e vazão a pecados como ela acha que é, o que ela acha que consiste o pecado. O que é o pecado? Eu acredito que o pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus, é tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, você pode considerar que é pecado. Mas prazer e desejo é algo muito importante, porque você responda para você mesmo o que significa a palavra desejo. É o querer excessivo, a aspiração excessiva, a vontade. E, sobretudo, nós lemos muito na Bíblia acerca da palavra concupiscências da carne, são os desejos da carne. E o prazer? O desejo, eu quero, eu tenho uma vontade. E o prazer? É a sensação ou a emoção agradável ligada à satisfação. Então, pecados provenientes do querer excessivo, da concupiscência e da sensação agradável ligada a uma satisfação. Pecados provenientes dos desejos e dos prazeres. O fundamento da lição está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Carne, vamos entender o que significa a palavra carne descrita na Bíblia. Ela vem do grego sarx, não é o corpo, é a natureza pecaminosa, com seus desejos corruptos. E ainda que nós continuamos cristãos, aceitando Jesus como Salvador, após a nossa conversão, esta carne, esta natureza pecaminosa, ela ainda continua sendo o nosso inimigo mortal. Vem do grego sarx, a natureza pecaminosa. Meus irmãos, vejam bem, assim como Isaac e Ismael, descrito no livro do Gênesis, o espírito e a carne, elas entram em conflito. A carne é a velha natureza. Entenda comigo. É evidente, Paulo ele diz que o nosso corpo humano é neutro. O nosso corpo humano, a matéria, ela não é pecaminosa. Por quê? Quando o espírito ele controla o corpo, nós somos tendenciosos às coisas do espírito.
Mas se a carne controla o corpo, nós somos tendenciosos às coisas da carne. Então vale nós escolhermos, por quem que eu sou governado, pelo Espírito ou pela carne? Porque quando o Espírito Santo controla o meu corpo, eu ando no Espírito. Mas quando eu entrego o corpo à carne, quem controla o meu corpo é a carne. Então eu tenho um poder de escolha. Esses desejos opostos, eles são ilustrados na Bíblia. Na Bíblia ela vai falar sobre dois animais. A ovelha é um animal que gosta de estar em lugares limpos, por sua natureza. Em contrapartida, o porco, ele gosta de estar em lugares sujos, cobertos de lama. Quando as águas do dilúvio abaixaram, Noé, ele soltou um corvo, e esse corvo não voltou, porque possivelmente tem encontrado alguma carcaça, alguma coisa podre, e se apoderou daquilo ali. Mas quando ele soltou a pomba voltou. Quando ele soltou a segunda vez, ela foi e não voltou. Noé entendeu que o lugar estava firme para atracar. Então, a velha natureza, a carne, é como esses dois animais, o porco e o corvo, são alimentados por coisas imundas, por coisas ruins. Esta é a carne, a velha natureza. E o espírito, a nova natureza, é simbolizado como a ovelha e a pomba. Procuram sempre os lugares limpos, sempre as melhores coisas para se apoderar. A ovelha e a pomba, ela anseia por aquilo que é limpo e é santo. Então, como fundamento, isso vos digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu preciso alimentar o meu espírito, para que eu possa viver em espírito. Em contrapartida, eu tenho que lutar contra as hostes de Satanás, contra a velha natureza, o que é a carne. Porque se eu delimitar a minha vida aos prazeres da carne, eu vou ter uma vida pecaminosa. Se eu delimitar a minha vida aos prazeres do Espírito, eu vou ter uma vida regrada e íntegra na presença do Senhor. Então, os pecados provenientes de desejos e prazeres é muito complexo, e nós precisamos de muita vigilância para entender o que nos leva a pecar entre prazeres e desejos. O pecado de ordem, nós não podemos falar apenas da ordem sexual, o que corrompe o homem, o que corrompe a natureza do homem. Eu preciso entender quais são os meus desejos desenfreados e os meus prazeres desenfreados que afastam de Deus e faça com que eu cometa o pecado. A referência bíblica está em Efésios capítulo 2, versículo 3 até o versículo 7, que diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Se nós formos resumir essa palavra de Paulo escrevendo aos Efésios, nós éramos condenados por conta dos nossos pecados e delitos, mas a cruz nos justificou. Jesus, Ele morreu por mim e por você para nos justificar, mas isso não quer dizer que nós estamos livres do pecado. Nós precisamos estar vigilantes, porque é isso que o diabo oferece para nós: pratos para que você peque, pratos para que você caia nas concupiscências, nos desejos e nos prazeres
da carne. Então, o nosso objetivo é estudar sobre o que motiva o pecado e a insistir, e o que faz insistir nos seus pecados. Estudar sobre o que motiva o pecador e a insistir nos seus pecados. E os objetivos específicos: estudar sobre os prazeres lícitos e os ilícitos, a carne como protagonista e a fonte de prazer ilícito, e mostrar a necessidade do crente mortificar seus membros para o pecado. Querido, a fonte dos nossos pecados, a nível de introdução, está descrito na lição. Os nossos sentimentos que alimentam os prazeres tóxicos na Bíblia são os desejos. Existem várias passagens que vai falar sobre os desejos e os prazeres, mas eu quero elencar Gálatas capítulo 5, que são as obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, ao quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, as que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Existem muitas outras referências bíblicas que vai elencar este assunto, mas veja bem, quais tipos de prazeres carnais contaminam a sua alma? Os prazeres ilícitos talvez são os principais que contaminam a sua alma, também chamado de concupiscências. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A velha natureza, a natureza pecaminosa, ela é tendenciosa a fazer com que você caia. Por isso nós precisamos vigiar e orar. E o texto é bem claro que existe uma ordem em Mateus capítulo 26, vigiai e orai. Não adianta eu orar e não vigiar e praticar as obras da carne. Não adianta eu orar e não vigiar. Eu preciso vigiar, orar, pedir discernimento a Deus, porque o meu espírito está pronto, mas a minha velha natureza bate a porta todos os dias, querendo com que eu caia em pecado. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A velha natureza bate as portas todos os dias. As obras da carne. Paulo fala aos Gálatas, existe uma contrapartida. Existem as obras da carne e o fruto do Espírito para combater as obras da carne. Mas entenda bem, as obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, dentre outras. É a nossa velha natureza, carne. E a nossa lei da consciência, ela salta todos os dias em nossas vidas, e nós sabemos, porque o Espírito testifica do que é e o que não é pecado, do que você pode e do que você não pode fazer. Nós bem sabemos que quando nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, não agrada ao Espírito Santo, e praticamos desejos e prazeres inconsistentes com a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele é latente em nossas vidas, e ele nos mostra, ele fala conosco. Se não está falando, é porque já existe um esfriamento, talvez há algum tempo, um esfriamento espiritual, que você não consegue sentir, quando os desejos e os prazeres, eles sobressaem à vontade do Espírito. Eu falei que desejo é o querer excessivo, prazer é a emoção a todo custo. Mas o tópico 1, desejos e prazeres entre lícito e o ilícito, e o 1.1, os prazeres lícitos, me chamou muito a atenção, porque existem coisas que são aprazíveis, que são lícitas para nós. Jesus, ele morreu na cruz por nós, meus irmãos, para remir os nossos pecados e a nossa culpa, mas também por nossa alma e toda nossa dificuldade pessoal. Nós temos prazeres,
familiares, sociais, particulares. Nós somos complexos, além de filhos de Jesus, filhos do Rei e embaixadores de Cristo. Nós temos algo que nós somos peregrinos neste mundo, que nós precisamos de prazeres para a nossa vida. Dos vários tipos de compromissos que nós temos ao longo do dia, compromissos estes que tomam a maior parte do nosso tempo, nós precisamos também ter os nossos momentos de prazer e com a nossa família. Ao contrário disso, se alguma estrutura dessa se trincar, se alguma estrutura dessa vier a se romper, nós podemos padecer por isso e nos trazer desgosto e sofrimento. Então, existem prazeres que são lícitos e não nos resultam em pecado. Ou seja, o comentarista na lição diz de uma boa comida, de uma pescaria, de uma boa conversa com o seu amigo, de você entrar em uma discussão sadia, trazem prazeres para a sua vida, que não é pecado. Uma boa viagem com a sua família, um bom relacionamento com seus irmãos, são prazeres lícitos. É algo que traz um valor para a sua alma, que é lícito. Salomão diz: descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 13. Deus não tem prazer em nos ver deprimidos e tendenciosos a uma depressão ou a uma ansiedade. Nós precisamos de prazeres para a nossa alma, mas que são prazeres lícitos. São prazeres lícitos. Paulo, ele contrapõe a obra da carne e o fruto do Espírito acerca de prazeres. Ele fala sobre adultério, ele fala sobre fornicação, mas o prazer entre um casal que se ama é lícito, é permitível, é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, os desejos e prazeres lícitos. Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar, e nós temos liberdade de vida. E acima de tudo, nós temos o livre-arbítrio de escolher o lícito ou o ilícito. Eu não posso intervir na sua vida para você escolher o lícito. O meu querer é o lícito, mas você tem o livre-arbítrio de escolher o ilícito. O coração do homem, ele é tendencioso. Mas o que viria a ser os prazeres ilícitos ou as paixões infames? São pecados desenfreados. A todo custo eu quero algo. O desejo excessivo, o valor desenfreado por aquilo. Mas eu não posso ser hipócrita em dizer ao ponto, como versa a lição mais para frente, ao ponto de que fala sobre bebedices, que fala sobre glutonarias, que fala sobre o sexo desenfreado. Mas existem muitos prazeres ilícitos que levam ao pecado, o amor excessivo ao dinheiro, aos bens materiais, a expressão a qualquer custo eu quero aquilo, sobrepõe o valor nominal, o valor real. Está entendendo, irmãos? Sobrepõe aquilo como um troféu para a vida dele, a vida material. O meu emprego é o meu troféu, a minha casa é o meu troféu, o apego excessivo àquilo. E muitas das vezes esquecem dos prazeres lícitos, a congruência com a família, o estado normal com a família, e acabam sendo tendenciosos aos desejos e prazeres da carne. Vocês lembram que eu falei sobre carne? Carne no grego, sarx, velha natureza, natureza pecaminosa. Paulo disse que o teu corpo, a matéria, ela não é pecaminosa, porque você pode dar ouvido ao Espírito e ser conduzido pelo Espírito, ou você pode dar ouvido para a carne e ser conduzido
pela carne. Então como é que eu posso dizer que o meu corpo, ele é pecaminoso? Não, você que vai escolher, ou eu sou guiado pelo Espírito, ou eu sou guiado pela carne. Eu te dou o livre-arbítrio para você escolher entre o lícito ou o ilícito. Desejos e prazeres, desejos, o querer desenfreado, prazer, a sensação emotiva acima de tudo. Quem delimita o que é legítimo ou ilegítimo é a sua consciência. Você faz uma análise introspectiva da sua vida e você vai ver o que é lícito na sua vida e o que não é ilícito. Nós não podemos ser neófitos ao ponto de pensar que o Espírito não testifica na sua vida, quando você sai do seu juízo perfeito, talvez, por uma insatisfação no seu trabalho, aonde você julgar que seja, e você vê que você praticou alguma obra da carne. E a sua consciência é o seu juiz, a legislação, a consciência, ela vai legislar na sua vida acerca disso. Então, a Bíblia, a consciência e a Bíblia são os nossos medidores aos prazeres ilícitos e às paixões infames. E a Bíblia, meus irmãos, é a única lâmpada no mundo que produz a verdadeira luz espiritual. É o escudo verdadeiro contra o pecado. Não há outro manual de vida que você julgue necessário para a sua vida contra o pecado, se não for a palavra de Deus, o Espírito Santo e a cruz, para relembrar que Cristo morreu por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. Mas o diabo, ele luta incansavelmente todos os dias para que você pratique as obras da carne. Hoje foi desenfreado aí nas redes sociais, até o evangelista Neto entrou aí com a defesa de um homem de um teólogo que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Quem precisa ser atualizado somos nós, meus irmãos. Quem precisa entrar no eixo, no caminho estreito, somos nós. Sair do caminho largo e entrar no caminho estreito novamente. O que conduz à salvação é a graça por intermédio da fé. A graça nos alcançou e nós temos a fé, mas nós precisamos lutar contra o pecado. A Bíblia, ela é imutável e intransgressível, palavra de Deus, ela não muda. Eu preciso discernir entre o lícito e o ilícito, entre os desejos e os prazeres, o que é pecaminoso e o que não é. Amém, irmãos? E disso nós temos a consequência de uma vida dedicada às paixões. A doutrina do pecado é uma das mais importantes da teologia cristã, pois ressalta a condição que o homem está em função do pecado, e demonstra a impossibilidade em agradar a Deus, com o objetivo de demonstrar que o homem está perdido e abismado em relação a Deus, e que sozinho não pode fazer nada para alterar essa realidade. Romanos capítulo 6, versículo 23, não está isso aqui, foi um comentário que eu coloquei, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo fala para os romanos, o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado não tem meio termo, é a morte, mas nesse inteirinho de tempo, você pode se arrepender, tornar-se uma nova criatura, arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O salário do pecado é a morte. Ponto. E ele entra no outro tema e diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, o salário do pecado é a condenação eterna. Em contrapartida, se eu andar no Espírito, o dom gratuito de Deus, a recompensa vai ser a vida eterna. Então qual é a consequência de uma vida dedicada às paixões? O salário do pecado é a morte. Vale a reflexão de nós pensarmos nesta noite e colocarmos a nossa vida em relação introspectiva e pensar, como é que tem sido o meu comportamento diante dos desejos e os prazeres? Eu tenho dado ouvido ao Espírito ou à carne?
O comentarista diz que existem 3 importantes aspectos morais e materiais dos apetites humanos. Primeiro, a bebida. Segundo, a comida. Terceiro, o sexo. Destas 3 situações de incontinência, emergem os pecados em quase todos os seus níveis. Consequência da bebida: sai do seu estado racional e entra num estado que ele acha que é dono de si próprio e governador de si próprio. Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo fala sobre isso: para que não sermos dados ao vinho. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, porque as consequências do vinho fogem da sua administração. Você vai praticar coisas que você não consegue no seu estado natural. Existem muitas pessoas que querem cometer outro tipo de pecado, e é primeiro dado ao vinho, à bebida alcoólica, para que o estado racional dele seja bloqueado, e ele começa a pecar, seja na glutonaria, seja no sexo e sua incontinência. Então nós precisamos entender, entre desejos e prazeres, quais são as consequências que isso vai trazer para nós. O pastor Misael ele elenca aqui 3: bebida, comida e o sexo. A bebida cuja incontinência descamba para as bebedices viciosas e suas consequências físicas e morais. A comida cujo exagero e incontinência levam ao pecado da glutonaria. É elencado também por Paulo aos Gálatas, quando ele fala das obras da carne. E o sexo, cuja incontinência leva à luxúria e imoralidade. Mas existem muitas pessoas, permita-me dizer, nós estamos podemos dizer, uma sala de aula, e a questão do sexo abre vários leques. Existem pessoas que estão sendo dominadas pela pornografia, pessoas que acham que o pecado sexual é a fornicação ou o adultério, mas a pornografia é tanto quanto, porque Deus não faz distinção de pecado, ou faz? Entre tamanho grande, pastor Joel? Não faz. Então existem pessoas ainda, que estão vendados e achando que o pecado da incontinência sexual é apenas a fornicação ou o adultério. Não, existe um leque aberto a respeito disso, e nós precisamos estar vigilantes, dando vazão à obra do Senhor, ao fruto do Espírito, principalmente o amor, paz, longanimidade, para nós lutarmos contra essas potestades malignas que tentam abalar o servo de Deus. O diabo ele vai oferecer pratos para nós, ou para qualquer pessoa, aquilo que é tendencioso a nós cairmos. Ele não vai te oferecer aquilo que você detesta, ou aquilo que você repudia. Ele vai colocar na sua frente aquilo que chama a tua atenção, enche os seus olhos. E quais são as consequências, Joabe, de uma vida dedicada às paixões? Eu repito o que Paulo escreveu aos Romanos: o salário do pecado é a morte, e não tem meio termo. O salário do pecado é a morte. Pecados provenientes de desejos de prazeres ou qualquer outra fonte de pecado, a consequência disso é a morte. Que nós possamos fazer uma relação da nossa vida e colocarmos a nossa vida no altar, e pedir perdão ao Senhor por nossos pecados, por desejos e prazeres, e pedir que o Espírito domine a nossa vida e a nossa alma. Amém, irmãos? Tópico 2: protagonismo da carne como fonte de pecado. Eu vou repetir. Carne significa natureza pecaminosa. Isso precisa ficar latente em nossas vidas. Carne significa natureza pecaminosa, com seus desejos corruptos,
a qual continua no cristão após a sua conversão, sendo o seu inimigo mortal. A carne, a velha natureza, a natureza pecaminosa, é o nosso inimigo mortal. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem meio termo. O poder de escolha é nosso. Eu posso nascer hoje novamente, não tem problema, eu prefiro ser nascido no Espírito. Mas existem pessoas que querem ser nascido do Espírito, mas não abrem mão da natureza pecaminosa. Existem pessoas que são nascidas do Espírito, se dizem ser nascidos do Espírito, mas não abrem mão dos prazeres excessivos e dos desejos tendenciosos das concupiscências. Eu preciso falar isso nesta noite. Eu não posso passar desapercebido, porque além de um estudo da palavra de Deus, o Espírito Santo nos leva a lugares que só Ele pode levar. Nós vamos usar a teologia, como está sendo usado para explicar o pecado, como a transgressão moral das leis de Deus, mas nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo, porque Ele nos leva a lugares que só Ele pode levar. Amém, irmãos? Então, como a Bíblia trata esse protagonismo? Ainda, Gálatas capítulo 5, versículo 16, em outra versão, Paulo diz: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Pastor Misael colocou aqui que a Bíblia de estudo, palavra-chave, ele resume este versículo com a seguinte reflexão: como indicando a iniquidade, propensão ao pecado, a natureza carnal, a sede dos desejos carnais, de paixões pecadoras e interesses, sejam físicos ou morais. A Bíblia chama desejo de concupiscências, apetite da carne, inclinação. A Bíblia vai usar vários termos para o pecado sob desejos e prazeres. Mas eu escrevi algo aqui, falando sobre acerca da carne, a velha natureza, sendo a fonte de pecado, que como a Bíblia trata esse protagonismo. Eu coloquei assim: a velha natureza é fonte de pecado, ponto. Andar no Espírito é colocar em ordem o seu comportamento e fazer por meio da nossa fé exclusivamente em Cristo e na cruz, que é onde o Espírito Santo opera exclusivamente. Não cumprireis as concupiscências da carne. Prova a existência da natureza pecaminosa no crente, declarando a consciência dos desejos pervertidos. A única forma de não satisfazer os desejos da carne é colocar a nossa fé exclusivamente naquele que nos deu a vida. Em outras palavras, é colocar a nossa fé exclusivamente na cruz. Então a Bíblia, ela trata desse protagonismo como propensão ao pecado, natureza carnal, sede dos desejos carnais, paixões pecadoras, sejam físicos ou morais. Mas olha, a velha natureza é a fonte de pecado, mas o andar no Espírito, ele vai colocar em ordem todo o seu comportamento, e você vai exercer a fé e colocar na cruz. A Bíblia, ela vai tratar desse protagonismo. A Bíblia não diz que o Senhor, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não perdoa pecado. Ele perdoa pecado, em todos os níveis que você julgar. Mas nós não podemos estar pecando e pecando. Pecando e pecando. Jesus diz: aquele pecador confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nós fomos alcançados pela misericórdia.
mas nós não paramos de pecar. Existe algo errado que não está encaixando. A equação não está fechando. Nós não estamos achando o fator equacional. Quando nós estamos dados aos prazeres e desejos e não estamos dando vazão ao Espírito Santo. No Novo Testamento existem, elencado várias histórias onde os pecadores vinham e Jesus falava: vai, a tua fé te salvou, está perdoado os teus pecados. Aqueles rapazes com uma fé extraordinária pegaram aquele paralítico e colocaram pelo telhado. Jesus perdoou o pecado e curou. Aquele homem à porta do templo, chamada Formosa, Pedro e João, fintando os olhos deles, disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho te dou. Houve uma cura para a sua alma e para o seu corpo. Os pecados deles foram perdoados. Então a Bíblia, ela vai tratar desse protagonismo do pecado nesse fator. É a propensão ao pecado, a natureza é carnal, a sede dos desejos carnais, paixões pecadoras e interesses, sejam físicos ou morais. Mas o Espírito Santo perdoa. Ele faz com que a sua consciência seja ativada e você pense: eu pequei, eu errei. Entre prazeres e desejos, eu estou em falta. E o Espírito testifica nisso. Deixa eu correr que o tempo não espera. A carne e o termo inclinação. Eu achei interessante, quando o pastor Misael, ele fala aqui sobre essa questão do lenhador, que o lenhador, ele vai cortar uma árvore, e ele sabe aonde que aquela árvore vai cair, aonde que ela vai inclinar e aonde que ela vai cair. Ele faz a análise do terreno, olha as circunstâncias em volta e começa a trabalhar e acerta, talvez, não sei. A carne e o termo inclinação. O diabo não vai usar de coisas efêmeras para fazer com que você peque. Não. Ele sabe aonde você é tendencioso a inclinar. Existem pessoas que são fortes no protagonismo da carne, da natureza pecaminosa, em alguns aspectos, e outros não. Existem pessoas que têm desejo desenfreado a bens materiais, outras não. Existem pessoas que têm amor excessivo ao dinheiro, outras não. Existem pessoas tendenciosas às obras da carne, e o diabo sabe. Então o termo inclinação é mais ou menos isso. Ele quer oferecer o prato aonde você é tendencioso a cair. Existem pessoas que perdem as estribeiras e entram em uma discussão e não são sábios para terminar a discussão e entram em brigas. Acaba sendo briguento. E aí torna um desejo por vingança. Entende isso, pastor Josneão, pastor Samuel? E o desejo por vingança, o querer excessivo, em contrapartida, o prazer, a sensação da vingança acontecer, faz com que a pessoa peque. Proveniente de quê? Desejos e prazeres por parte da vingança. Então, a tática do maligno é semelhante a ele. Quer destruir alguém, primeiro ele analisa para quais desejos ele é mais inclinado. Pode ser bebida, drogas, sexo ilícito, impureza, imoralidade, chocarrice, apego exagerado a bens materiais e dentre outros. Ele não tenta com coisas que nós detestamos. Está entendendo? Ele não vai te dar um suco de beterraba com cenoura para você ser tentado com a bebida. Não. Ele vai colocar aquela que a velha natureza bate na sua porta todo dia.
Então o diabo, ele sabe por onde você é propenso a inclinar. E nós precisamos estar orando, vigiando e buscando o Espírito Santo, para que nós não venhamos a cair. Amém, irmãos? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, capítulo 6. Eu escrevi aqui que inclinar para a carne significa atender os desejos do coração. A carne é fonte de sentimentos enganosos e proibidos. Inclinar para o Espírito significa negar os sentimentos do coração e praticar a disciplina da fé. A carne odeia a disciplina da fé. A carne odeia o fruto do Espírito. A carne odeia os mandamentos. A carne odeia tudo aquilo que é tendencioso ao Espírito. A velha natureza odeia. Tudo que diz respeito aos valores espirituais e que contraria as emoções do coração, a carne é contra. Amém, irmãos? O estudo é duro, mas é uma realidade. Nós precisamos entender onde que nós temos pecado. O tema central é pecado e a transgressão das leis morais de Deus. E o tema da lição é pecados provenientes de desejos e prazeres. Os nossos desejos e os nossos prazeres estão sendo pecaminosos? Está agradando a carne ou agradando ao Espírito? Eu não tenho mais tempo, eu vou correr. Item 2.3, nossos 5 sentidos a serviço da carne: visão, audição, olfato, paladar e tato. Destes 5 sentidos, 3 são mais suscetíveis à concupiscência, ao desejo desenfreado: a visão, a audição e o tato. Eu preciso estar vigilante no que eu vejo. Se o meu olho está corrompendo a minha vida, está dando vazão à velha natureza, eu preciso arrancar e jogar fora. Eu preciso filtrar o que eu ouço. O pastor Misael falou no estudo da terça-feira passada aqui, sobre a questão dele passar uma informação para o pastor Josnean. O pastor Josnean passa para o pastor Samuel, não sendo fofoca. Pastor Josnean, por favor, fale para o pastor Joel sobre o assunto que ocorreu hoje, daquele teólogo falando sobre a Bíblia precisa ser atualizada. Eu falo para o pastor Josnean fala para o pastor Samuel. Quando o pastor Samuel vai falar para o pastor Joel, é o assunto que eu falei para ele, totalmente diferente, talvez com o mesmo significado, mas algumas palavras se perderam. Então é necessário nós prestarmos atenção no que nós ouvimos e no que nós falamos. Amém, irmãos? Os nossos 5 sentidos, eles são praticamente, se não for misericórdia de Deus, e nós estarmos alicerçados no Espírito, eles estarão a serviço da carne. Precisamos ter cuidado aonde nós colocamos as nossas mãos. Nós fomos salvos por Cristo, por intermédio da cruz. Ele nos resgatou, mas o diabo, ele está trabalhando para que nós caiamos, para que nós estejamos prostrados. Então nós precisamos prestar atenção naquela coisa que não tem nada a ver, é normal, coisa tranquila. Existe até uma música que fala, tem nada a ver, isso é normal, eita coisa que faz crente se dar mal. A palavra do Senhor, ela é imutável, ela não muda. Eu ainda escrevi aqui, somos salvos pela graça, por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Isto pode parecer, a princípio, que a nossa salvação independe do nosso comportamento. No entanto, quando Deus salvou o homem, Ele fez com o propósito de não somente livrar da condenação eterna, mas livrar do pecado. A proposta foi: eu estou morrendo pelos seus pecados, eu não tenho pecado. Eu estou morrendo por você, para que os séculos vindouros tenham liberdade, livre acesso ao Pai. Mas além disso, você precisa trabalhar todos os dias incansavelmente contra o pecado, porque o pecado, a carne, é a fonte
de desejos e prazeres pecaminosos. Salomão diz que o coração do homem, ele é tendencioso. E para encerrar, o tópico 3, eu vou ser bem rápido. Mortificando os nossos membros, problema e solução. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não cabia versículo melhor. E o mesmo Deus te santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma, e o corpo sejam plenamente conservados. O corpo seja plenamente conservado como? Irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus. Eu preciso reconhecer que a lei, ela é cumprida. A minha consciência diz isso, mas também pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele testifica. A presença dele em mim e em você é a própria vida de Jesus. Qual foi a promessa de Jesus? Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar quem? O Consolador. Nós temos o Espírito Santo como nosso Consolador. Ainda que as nossas vontades sejam pecaminosas, que nós possamos orar a Ele e pedir o consolo da parte dEle. E que nós possamos nos fortalecer. O que Paulo diz? O que é mortificar? Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, como eu já falei na introdução, ele vai falar das obras da carne. Mas mortificar as obras da carne, nada melhor do que o fruto do Espírito que foi estudado aqui por nós algum tempo atrás. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Ela é o maior combustível para nos dar força para mortificar a carne, a natureza pecaminosa. E o Espírito Santo, ele nos dá força para a santificação. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então mortificar é nada mais do que exterminar, fazer morrer aquilo que me traz mal, aquilo que me traz, que é pesaroso para mim. Eu escrevi aqui para encerrar: nós precisamos rejeitar as regras que procuram purificar o espírito através de regulamentos inventados por homem. Perceba que em Cristo você não é mais sujeito à sabedoria do homem. Em Cristo você é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Nós precisamos mortificar a nossa carne e entender que Ele morreu na cruz por amor a mim e a você. Com Ele, o nosso relacionamento é intransferível e a liberdade nós temos a Ele. O véu do templo foi rasgado e nós temos liberdade a Ele. Não permita que as perseguições, que os prazeres provenientes de desejos, os pecados provenientes de desejos e prazeres, afastem você da presença de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. O plano de salvação ainda está ativo. O plano de salvação ainda está ativo. Mas Ele vem buscar uma igreja limpa, sã, a noiva adornada para o Cordeiro. Eu queria concluir essa lição com uma palavra em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E um resumo deste tema, pecado proveniente de desejos e prazeres, eu gostaria que o Samuel projetasse ali, por favor, 2 imagens, e que você pudesse fazer essa relação introspectiva, tirasse as suas conclusões. A primeira imagem, eu achei muito interessante, não sei se dá para vocês lerem aí, mas é 2 pessoas puxando uma liguinha,
E a pergunta: vai esperar arrebentar para perceber qual lado era mais fraco? Tire as suas conclusões. Vai esperar arrebentar para perceber qual lado era mais fraco? Marcos capítulo 14, versículo 38, é o mesmo que eu já falei sobre Mateus, que é nascido da carne é carne, e o do espírito é espírito. A próxima imagem: há dois lobos lutando no coração do homem. Um é o espírito e o outro é a carne. Quem vence? Aquele que é mais alimentado. Deus abençoe. Muito obrigado.